aconteceu um convite de entrar numa área comercial de venda de matrículas de escola. E ali a gente conseguiu construir um mecanismo de venda de matrículas que Anápolis não estava acostumada. A gente teve que criar turmas novas pela quantidade de matrículas que a gente fazia. E aí o Carmona, que era esse meu chefe, ele foi chamado para ser sócio de um desenvolvedor imobiliário. E ele me ligou, ele falou: Marina, eu quero muito trabalhar com você de novo, volta para trabalhar comigo, só que agora é em outra área, é venda, mas é em outra área. Que viram em mim não só a vendedora de matrículas, né, da escola, mas também uma pessoa que poderia vender grandes cifras. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Priscila Porfírio, sou arquiteta. E hoje vou trazer convidada especial para falar sobre arquitetura, design de interiores, mercado imobiliário e o universo que eu sou apaixonada. Estou aqui com a Marina Barros, que é mãe, empreendedora, uma blogueira de mão cheia que dá dicas pra gente sobre beleza, sobre moda, mas principalmente sobre o universo imobiliário de alto padrão, qual ela é especialista, e mostra os melhores vídeos que até você que não está querendo comprar um apartamento com ela, você vai se apaixonar e em algum momento você vai querer estar presente com ela para poder conhecer os decorados que são encantadores. Seja bem-vinda, Marina Obrigada, Barros. Priscila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é um prazer poder ter essa troca, a gente poder conversar. Você é sempre uma pessoa muito querida. Então, é um prazer estar aqui. Fico feliz. Para começar, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como você entrou no mercado imobiliário, como foi a sua trajetória, né, ali do início. Bom, o mercado imobiliário, ele entrou na minha vida desde muito cedo, né? Minha mãe sempre investiu em imóveis. Minha mãe é uma investidora imobiliária. E quando a gente precisou sair de Brasília para se mudar para uma cidade do interior, foram os imóveis que conseguiram trazer renda para a gente. Então, os imóveis sempre estiveram presentes na minha vida. Mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar como corretora, que isso seria parte da minha vida profissional. Mas quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu já tinha meu filho, o Luca, né? O Luca estava com 1 ano e meio, quase 2 anos, minha mãe teve um AVC. Então eu tive que parar tudo, estudo, tive que parar trabalho. A gente foi ainda mais para uma cidade do interior, eu saí de Anápolis, né? E fui para uma cidadezinha com 16 mil habitantes. E ali eu vi o poder do mercado imobiliário de sustentar a gente num momento tão difícil. Né? Exatamente, num momento tão difícil, foram os imóveis que sustentaram a gente. Logo após esse período do AVC da minha mãe, que eu fiquei cuidando dela, né, fazendo todos os cuidados físicos, de fisioterapia, acompanhando em todas as consultas, aconteceu um convite de entrar numa área comercial de venda de matrículas de escola. E lá o meu chefe, ele era de São Paulo, ele é cria do Flávio Augusto, ele trabalhava na WhatsApp. E ali a gente conseguiu construir um mecanismo de venda de matrículas que Anápolis não estava acostumada. A gente teve que criar turmas novas pela quantidade de matrículas que a gente fazia. E aí o Carmona, que era esse meu chefe, ele foi chamado para ser sócio de um desenvolvedor imobiliário, Cleberson Marques. E ele me ligou, ele falou: Marina, eu quero muito trabalhar com você de novo, volta para trabalhar comigo. Só que agora é em outra área, é venda, mas é em outra área. Aí foi Vem onde... pro time, né? Exato. Isso é muito bom. Pessoas que se conectaram com você e que te deram a oportunidade, talvez. Isso, e que viram em mim não só a vendedora de matrículas, né, da escola, mas também uma pessoa que poderia vender grandes cifras. Então foi muito importante. A gente pode te dizer que não foi você que escolheu a profissão, mas a profissão que te escolheu? A gente escolhe a profissão todos os dias. A gente escolhe a profissão todos os dias, porque o que eu vejo muito, Priscila, é que alguns profissionais, eles entram no mercado imobiliário porque acham que é um dinheiro fácil. Ah, eu vou vender um apartamento, eu vou ganhar 50 mil reais. Aí eu vou empreender, vou abrir uma empresa em outro segmento e vou ganhar dinheiro com aquilo ali. O mercado imobiliário, a partir do momento que eu entrei nele, que eu vi que eu tinha, que me motivava, que eu sou uma pessoa extremamente competitiva, então eu vi que ele me nutria não só financeiramente, mas também em outros âmbitos, né? Questão de autoestima. Você se sente bem quando você vende um apartamento, quando você vende um projeto, né? Com certeza. É o desafio, né? Exato. Acaba que quando a gente consegue... Né? Exatamente. Então, essa questão do desafio, essa questão da competição consigo mesma, você poder fechar grandes cifras, me motiva. Então, ali eu decidi o meu mercado imobiliário, para mim, ele é meu plano A
e só tem ele, entendeu? Mas é bom quando a gente só tem um plano, eu costumo dizer assim, porque a gente dá o nosso máximo. Não por ninguém, não pelos outros. A gente não tá se desafiando com outras pessoas, a gente tá se desafiando com a gente mesmo, né? E isso e ainda mais no mercado mulheres, né? Eu falo muito isso. Por mais que as pessoas falam que não, que tá acabando isso, ainda é difícil para mulheres estar no mercado. Seja o mercado imobiliário, seja o mercado da construção civil, a gente ainda tem um certo bloqueio ali, né? Então, por isso que eu falo, assim, em questão de vídeos, o seu marketing, que você mostra, tem aquele olhar mais delicado da mulher e eu fico encantada. Agora, conhecendo um pouquinho mais ainda da sua história, porque eu vejo que você realmente foi à luta, né? Com certeza. Como a gente diz. Agora, em questão de dar dicas para o nosso público aí. Quando uma pessoa está querendo comprar um imóvel pela primeira vez, um imóvel novo, na planta, como você conduz quando chega um perfil desse de cliente? O que é que você consegue ver, né, nesse aspecto para trazer para o nosso público que está assistindo, que tem medo até de procurar um corretor, de falar com a primeira vez de um corretor. Tem a questão do investimento, tem o dinheiro para investir, mas tem esse receio. Sim. Bom, Priscila, para os clientes que estão comprando imóveis pela primeira vez, o que eu gosto sempre de trazer para eles é a parte da qualificação. Então, parar por um momento, ter uma troca. Eu gosto muito dessa parte da curadoria. Então, por exemplo, se a Priscila hoje chegar para mim e querer comprar um imóvel, a primeira coisa que eu vou querer é te conhecer pessoalmente. Porque eu quero entender a fundo o que realmente faz sentido para você. Porque, às vezes, nem sempre aquilo que a gente tem numa ideia, no imaginativo, na percepção, é o que realmente vai suprir as nossas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas de localização. Então, o ideal é fazer o primeiro diagnóstico, assim como a gente vai no médico para a gente saber o que a gente tem no nosso corpo, o ideal é você ter um corretor de confiança para ele fazer essa anamnese, fazer esse diagnóstico e trazer para você o que realmente faz sentido para o seu estilo de vida. Então, não tenham medo de contactar um corretor, de conversar. Existem profissionais no Brasil todo que estão extremamente preparados e são emocionalmente curados para poder te atender sem fazer muito drama, porque eu acredito nisso, sabe? Que às vezes as pessoas têm uma percepção do corretor de imóveis que ele vai te empurrar a qualquer coisa, que ele vai te jogar para qualquer imóvel. Mas quando a gente vai para profissionais que realmente se preocupam com o cliente, que fazem esse trabalho de curadoria, a gente consegue tirar essa parte da ansiedade da jornada do cliente e acompanhar ele, seja 6 meses, seja 1 ano, seja 2 anos. Então, é muito importante essa questão da curadoria, né, que você está trazendo pra gente. E acho que a questão de passar a confiança, uma coisa importante que eu também gosto muito, antes de até apresentar a proposta de projeto, é realmente encontrar pessoalmente com o cliente, entender a demanda, conhecer. Porque às vezes o cliente está pensando uma coisa e a gente está vendo outra, né? Tá indo para um plano A e a gente está vendo um plano B. Até em questão de apartamento, tá pensando em um bairro e a gente vai dar outra localização, né? Acho que isso é bem legal. Você tem alguma história para contar pra gente, algum desafio que você já passou com algum cliente que estava comprando um apartamento e ficou inseguro e você conseguiu ali ajudar de alguma forma? Eu não comecei com apartamentos, né, de luxo. Um dos meus maiores cases, um case que eu tenho muito orgulho, é do Fazenda Canoa, que é um condomínio de segunda moradia de luxo que fica em Silvânia, que fica no Lago Corumbá 4, né, aqui entre Brasília, Goiânia. E eu tinha um cliente daqui de Brasília, eu ainda morava em Anápolis. A gente nunca tinha se encontrado, ele entrou pro meu marketing, ele entrou de um patrocinado, então a gente só conseguia conversar pelo WhatsApp. E eu lembro direitinho, assim, eu lembro exatamente onde que eu tava, a mensagem que eu mandei um flyer pra ele, né, um sketchzinho do que a gente teria no final de semana, que a gente sempre fez evento, a gente sempre fazia, né, ações comerciais para trazer os clientes de fora para visitar o nosso stand, que é no local do condomínio. E nesse dia nesse final de semana a gente ia ter um sobrevoo de balão de ar quente na Fazenda Canoa. Então a gente subia com o cliente no balão, ele via toda a extensão do Fazenda Canoa em 360 e depois descia. Era um passeio assim muito simples e muito rápido. E nesse dia esse cliente me respondeu por conta disso, um cliente daqui de Brasília, eu não morava aqui ainda. E ele, Marina, tá, me manda a localização e eu vou. E tinha um lote muito específico lá, que era o G27, que eu fiz o Pix para reservar ele no meu nome, porque eu falei, eu vou vender esse lote para esse cliente. E mandei a localização para o cliente e expliquei, olha, o Google Maps, ele
manda ir por Lusiânia, ele não manda ir aqui pela 153, né, pela 060, vem por Anápolis, que apesar de ser um pouquinho mais longe em quilometragem, ele tem, né, é mais fácil, preciso, né? é mais fácil de chegar. Uhum. Porque tava muito no início ainda do Fazenda Canoa. E ele não me ouviu. Ele foi por Lusiânia, se perdeu, pegou um caminho de terra de mais de 40 quilômetros, me ligou bravo comigo, falou assim, não vou mais, esquece. Eu falei, fulano, vale a pena, vem aqui, eu mando o barco te buscar, para em Alexânia que eu vou de barco te buscar. Ele, não, Marina, eu não vou. Ele falou, mas tem 2 amigos meus que já chegaram aí. Aí eu fui e conversei com os amigos dele, que estavam sendo atendidos por outra corretora, e falei, não, o lote do fulano é esse daqui, que é o melhor lote, nananana, né? E era realmente um dos melhores lotes. Você era fez na... a curadoria, né? Fiz a curadoria e era na Boulevard, na rua que o Gustavo Lima tem lote. Que o Gustavo Lima tem, que a Mayara Maraíza tem, que o Murilo Ruff tem. Então, ali fazia sentido para ele. E ele tinha capacidade financeira para comprar aquele lote. Então, mesmo, ele não foi lá. Eu nunca vi esse cliente pessoalmente. Mas porque eu conversei com os amigos dele e fiz toda essa outra parte de assessoria, de buscá-lo se precisasse. Ele que realmente não quis ir até lá para poder conhecer o lote pessoalmente. No final do dia, a gente já tinha fechado o contrato já. Então, assim... O dia começou com ele muito bravo, porque não tinha conseguido chegar, e terminamos com um fechamento de contrato de um lote que ele nunca viu na vida, e eu nem sei se ele foi lá depois disso. Esse dia, então, foi uma montanha-russa de sentimentos também, né? Porque a gente tem essa questão, e no final foi com êxito porque você não desistiu. Não, né? ele não desistiu. E essa é a questão do desafio de trabalhar com isso, né? Que é o que me motiva ali, da gente, né, falar assim, não, vai, eu sei que é bom, eu sei que vai valer a pena pra ele, eu sei que ele vai pagar um preço muito bom e que vai valorizar no futuro. Encaixa absolutamente em tudo que ele me falou, não tem como ele não comprar. Mas aí é a questão que a gente tá falando sobre confiança, segurança, fazer a curadoria antes, então você tá sabendo o que você tá apresentando, você consegue mostrar pro cliente. Isso eu acho que é fundamental numa venda, independente do que você está vendendo. Né? A questão da imobiliária, a questão do projeto. Então, você ter essa confiança que você está trazendo algo bom para o seu cliente. Você o domínio do produto, né? Aí é onde entra as técnicas de venda, porque também eu acho que não adianta a gente ter técnicas se a gente não tem a confiança do que a gente está oferecendo, né? Isso é bacana. Não, e até hoje, se você me mostrar o mapa, eu sei exatamente onde é o lote, eu sei absolutamente tudo, porque isso é uma questão muito minha, sabe, Pri? Eu sou o tipo de corretora que eu fico obcecada pelas coisas. Eu não consigo olhar para outros lugares, eu não consigo olhar para outros empreendimentos. Quando eu pego um para mim... Vira o xodó. Vira meu xodó e eu fico extremamente obcecada por aquilo. Legal. Mas isso é bom. Você tem um foco em algo e você consegue dali, talvez, trazer mais clientes para o mesmo ambiente, né? Porque em questão do lote, tem outras casas. É igual no meu caso, em questão de apartamento, hoje a gente está com 4 apartamentos no New York e começou com um, e aí você vai, querendo ou não, os clientes acabam trazendo clientes. Sim. Então isso é maravilhoso quando a gente entrega o nosso melhor, né? Com certeza. E você está no mercado imobiliário já tem quanto tempo, assim, em média? Tem 6 anos já que eu tô no mercado imobiliário. E vim morar em Brasília, como foi essa questão, esse desafio também? Exatamente. A minha jornada aqui em Brasília começou num convite do Fazenda Canoa, inclusive, porque eu fui uma das corretoras que mais desenvolveu um trabalho comercial forte lá dentro. E eles precisavam de uma gestora da Praça de Brasília. Então, eu com 26 anos, né, eu tinha 2 anos de carreira dentro do mercado imobiliário, mas já era gerente. Eles viram em mim essa gerente de produto aqui dentro de Brasília, para coordenar os corretores de Brasília para venderem em Fazenda Canoa. Então, começou nessa parte de desenvolvimento imobiliário, de desenvolver ações comerciais para mover uma equipe de vendas a vender o nosso produto, que não é um produto que qualquer corretor consegue vender. Entendi. Hoje, além de ser Marina Barros, que eu falo que ela é ativa nas redes sociais, divulgando aí várias coisas femininas, a questão do mercado imobiliário, né? Quando eu vim para Brasília, eu estava coordenando os corretores que queriam vender o Fazenda Canoa. Aí eu vi que realmente a Praça de Brasília tem um ecossistema muito próprio.
ele se retroalimenta. As pessoas ficam muito aqui dentro e para você furar essa bolha, para você entrar nessa bolha, é um pouco mais complicado. É desafiador. E eu acho que Brasília tem isso em todo o setor. O setor da arquitetura também, o setor do mercado imobiliário, eu acho que os advogados, acho que todo mundo passa, né, por isso. Com certeza, porque Brasília, apesar de ser uma cidade muito nova, nós temos pessoas que estão aqui desde a construção. Então, nós estamos falando de uma história que começou há 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, mas que as pessoas decidiram não sair daqui. Então, foram criando núcleos de profissionais, núcleos de mercado, núcleos de bairro. Então, você vê que as pessoas, apesar de terem uma necessidade de um ambiente mais moderno, de um apartamento mais moderno, um condomínio fechado, as pessoas não abrem mão do bairrismo, da setorização. Então, a gente vê isso não só no ambiente profissional, mas também da própria pessoa. Ela tem certa dificuldade, às vezes, de absorver um Parque Sul, que é um excelente bairro. Né? Você com New York, a gente sabe o tanto que traz qualidade de vida para esses clientes que estão morando lá e que às vezes a Asa Sul e a Asa Norte não entrega. Não entrega, é verdade. E é um bairro, porque ainda é um bairro que eu falo que tá uma criança, né? Sim. O Parque Sul ainda é uma criança, ainda tá em desenvolvimento, então a gente tem que dar abertura, os clientes têm que realmente abrir a cabeça e entender que ele vai crescer e que é um bom investimento. Sim, né? Com certeza. E você que mostra muitos vídeos decorados, tem algum decorado que te encanta e você fala assim, eu moraria aqui fácil? Acho que todos, mas tem um em especial que você é apaixonada, assim? Como eu te falei, eu tenho a tendência a ser obcecada pelas coisas, né? E agora meu local de obsessão é o Reserva Jardim Botânico, não tem como. Então lá a gente tem 4 decorados, né? Então a gente tem várias plantas, a gente tem a partir de 133 metros quadrados com 3 suítes até townhouses de 847. Então lá a gente tem um mundo totalmente novo, né? A gente sai um pouco das projeções, a gente sai um pouco daquelas plantas mais quadradinhas, mais retangulares, e a gente consegue trazer algo muito novo e muito diferente para esses clientes. Então lá a gente tem um decorado que é o Vale do Jatobás, que é um apartamento de 234 metros quadrados, com uma varanda gourmet maravilhosa, com vista para o vale. Então, hoje, o Reserva, qualquer lugar lá do Reserva, a gente mora, né? Eu entendo ela, gente. Eu fui visitar e eu saí de lá apaixonada. Então, tem os vídeos no seu Instagram? Tem os vídeos. Se você estiver curioso, vai lá dar uma olhadinha no vídeo para você conhecer. Sim. Então, é maravilhoso. Então, Marina, conta pra gente, existe alguma pergunta, alguma dúvida que praticamente todos os clientes acabam questionando na hora que tá ali dentro do apartamento? Com certeza, principalmente quando a gente vai num apartamento que já tá pronto, mas que não tem nenhum tipo de acabamento diferente, que não tem nenhum trabalho de marcenaria ainda, que ele ainda não comprou, né? Ele tá vendo aquele apartamento no osso, para poder trazer o projeto, para fazer a arquiteta. E nem sempre a gente tem um arquiteto, às vezes nem sempre ele tem um arquiteto para trazer junto, para conseguir trazer soluções para o imóvel que ele está olhando. O ideal seria a junção, corretor e arquiteto, junto com o cliente, fazer uma curadoria para apresentar soluções para as plantas. Porque o que eu vejo que o pessoal daqui de Brasília está muito mal acostumado é com cômodos muito grandes. Então, quando eles veem uma planta que um quarto se tornou uma suíte e ele perde um pedaço do espaço de armário, ele fica assim, não, mas não vai caber meu closet, não vai caber minhas coisas, o que eu faço com isso? Aí é onde a gente tem que ter um pouco de know-how, de repertório, de arquitetura, de trabalho de marcenaria, de projeto, para a gente poder trazer solução para os clientes. Mas é indiscutivelmente a pessoa entender que uma planta de 143 metros quadrados é melhor uma atualizada do que uma de 120, 160 metros que a gente tem em bairros que foram lançados há muito tempo. Acho que questiona muito assim, vai caber minha cama, né? Igual vocês estavam comentando aqui nos bastidores, vai caber nossa, mas eu tenho muita roupa. Isso eles também perguntam pra gente, então eu acho que eles trazem isso pra vocês. E por isso seria legal, né? Essa questão da gente conseguir ir juntos, né? Mas nem sempre acontece. E o que a gente pode fazer, Priscila, muitas vezes, por exemplo, para clientes que estão num momento, numa jornada de compra um pouco mais avançada, que realmente é um detalhe ou outro que vai fazer ele decidir pelo imóvel, é já trazer você como arquiteto, você como uma pessoa que tem todo esse repertório, para trazer as soluções antes mesmo dele comprar. Para a gente não precisar, você não entrar no período da jornada do cliente
só para fazer o que Nossa. der, entendeu? Mas para ele comprar com mais segurança, ele ter mais segurança na hora da compra e ter certeza que o projeto dele vai encaixar no imóvel que ele Mas comprou. pode contar comigo. Se precisar, só me convidar. Com certeza. A gente vai estar lá. E outra pergunta que eu queria te fazer, já pegando o gancho da arquitetura, é se os clientes ficam muito presos em questão de layout. O que é o layout, gente? Eles mostram uma planta baixa com os móveis dentro, né? Se aí os clientes ficam presos dentro daquele desenho, quando você vai mostrar, minha cama é uma cama normal, uma cama queen, eles chegam a falar sobre isso com vocês? Falam. Porque o que acontece? Quando a gente vai apresentar um imóvel na planta, a gente sempre tem a planta de corte, que tem, né, todas as cotas que vão ter o metro quadrado. Então, às vezes pra gente, né, eu como corretora, vejo imóveis todos os dias, mas o cliente nem sempre vê. E ele vê ele mais mobiliado, então ele tem uma noção de espaço diferente da nossa, né? Muito diferente dos arquitetos, inclusive. Então ele sempre questiona, mas não cabe aqui num quarto de 20 metros quadrados, não vai caber meu closet, minha cama king e um escritório. Então eles sempre questionam. Mas uma coisa que eu acho muito legal do local que eu trabalho, que é a base, a gente tem um layout interno que ele é muito fácil de alterar. Você já fez muita alteração de planta com a gente, então você sabe. Porque a gente usa realmente de materiais sustentáveis. Então, por exemplo, o nosso drywall, ele é de dupla camada, com lã de rocha no meio e que facilita a alteração de layout. Então, por exemplo, Marina, eu quero estender esse quarto porque eu quero ter um closet. Eu falo pra ele que é muito simples. Eu quero ouvir de você, Priscila. Como que é a alteração de planta? Realmente é tranquilo, porque a gente vai ver a questão se tem uma porta, vai fazer esse deslocamento da porta. Às vezes a gente vê da medida, tira só a medida que precisa para colocar outra porta. Então, é bem tranquilo. E você falando da lã de rocha, é um ponto muito importante de citar, que é o conforto acústico. Que é, gente, a maioria das pessoas pensa, eu vou mudar de uma casa para um apartamento, mas o vizinho vai ouvir o que eu estou conversando com a minha esposa, por exemplo. Essa lã de rocha realmente é para esse isolamento acústico, para não dar, para você ter total privacidade dentro da sua casa, do seu apartamento. Então, assim, é muito flexível essa questão das mudanças, então é tranquilo a gente poder fazer isso. E pode ficar seguro que a gente vai dentro realmente do que você precisa e do que é viável dentro da construtora pra gente estar fazendo. Então, assim, é bem tranquilo mesmo. E a base é excelente. Questão de acabamento, investimento, revestimento, então é bem tranquilo isso. É bom saber disso, porque na hora que a gente passa pros clientes, eles estão ouvindo de quem tá vendendo, né? Mas a pessoa que trabalha, a pessoa que faz ali que monta todo o projeto são vocês, né? Então é importante ter esse feedback para passar para eles. Agora uma coisa, pegando o gancho também, é muito interessante como os clientes gostam do decorado, né? Nossa, gente, é impressionante, porque eu acho que o decorado é o que dá luz ali a tudo, então todos os empreendimentos da base têm o decorado, né? Que acho que é uma coisa que facilita bastante para vocês. Né? A gente costuma fazer o decorado para aqueles imóveis que a gente precisa dar uma vazão comercial um pouco maior. Porque, por exemplo, um imóvel de 140 metros, a gente tem várias opções em Brasília. Noroeste, Sudoeste, né, a própria quadra 500, o reserva tem. Então, a gente entende que essa metragem tem inúmeras plantas. Então, tem uma oferta grande. E a demanda, às vezes, se confunde ali na metragem quadrada. Então, quando a gente traz o decorado, é para realmente trazer para o cliente o que ele faz naquele espaço, o layout que dá para ele imprimir, o projeto que dá para ele imprimir ali. Mas para os imóveis, por exemplo, no Parque Sul, Firenze foi 100% vendido e ele nem foi entregue ainda, né? Ele vai ser entregue em agosto. Então, para esse imóvel, não faz sentido a gente fazer o decorado, mas com certeza. Inclusive, né, o decorado no New York, ele foi o mais replicado que eu já vi na minha vida. Todo mundo gosta. E o pessoal do Firenze pega ideias do decorado do New York, né? Porque o Firenze e o New York, gente, ali um do lado do outro. Então, assim, eu acho que é muito importante também mostrar isso para os clientes, né? Como é essa questão de sanar as dúvidas do decorado, né? Porque ali a pessoa vê realmente o potencial do imóvel. Legal. E em questão de mercado imobiliário, assim, o que eu posso dizer em relação a isso para você? Seja bem-vinda a Brasília, por mais que você já esteja aqui há algum tempo, né? Continue fazendo o que você está fazendo, porque está dando super certo. Eu, como mulher, já tenho te admirado. Acho que até em questão de eventos, vocês fazem muitos eventos lá na base, né, que você trabalha. Então, assim, continue explorando e conte comigo como parceira. Muito obrigada por ter participado do nosso quadro.
tá? E se você quiser falar alguma coisa para os seus seguidores, deixar sua rede social, fica à vontade. Primeiramente, quero agradecer, Priscila. Muito obrigada pelo bate-papo. Você conduz muito bem. Obrigada. Eu me senti muito à vontade. Muito obrigada mesmo. E nos acompanhe nas redes sociais. Tem muita coisa acontecendo. A gente sempre traz vídeo dos decorados, dos apartamentos que estão em construção, dicas. A gente fala sobre tudo um pouco. Ah, que bom. Gente, deixando o nosso mimo da Marina. Esse mimo aqui a gente entrega para os nossos clientes. Eu gosto muito de dar uma plantinha, porque realmente é para florescer, que venha florescer na sua casa, na sua vida. Assim como eu falo para os meus clientes, que venha florescer na vida deles. E é isso, gente. Eu amei. Obrigada, Pri. Que agradeço. Obrigada. Foi ótimo. Segue a Marina Barros no Instagram, ela também tem canal no YouTube. Querendo comprar um imóvel, vou procurar ela. E é isso, gente. Até a próxima.